Olá! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pod Bem Viver. E o pod desta semana está cheio de novidades. Nós vamos falar sobre a doença celíaca, que não é apenas um desconforto quando come determinados alimentos. E para isso, eu trago a doutora Glaucia Hilbener, especialista em doença celíaca, membro da Sociedade Inglesa de Doença Celíaca, professora na pós-graduação nesta área também. Doutora Glaucia, é um prazer estar com você. Muito obrigada por ter aceitado esse convite e falar um pouquinho sobre essa doença que está afligindo tantos brasileiros nos dias atuais. Muito obrigada pelo convite, Juliana. É sempre um prazer falar sobre a doença celíaca e essa aqui é uma ótima oportunidade para que a gente possa levar mais informação para as pessoas sobre esse assunto. Gente, nós vamos estar cheio de informações. Eu trouxe muitas perguntinhas que nós colocamos nos nossos canais. E vem com a gente, vai ser um papo cheio de alegrias para você que precisa saber mais sobre essa doença. Doutora Glaucia, me fala um pouquinho o que seria a doença celíaca, que hoje é tão falado, hoje a gente tem os canais, mas me fala o que vocês fazem, a sociedade também, até internacional, sobre isso. Fala um pouquinho para nós. Então, a doença celíaca ela é uma doença autoimune, ou seja, o sistema imunológico ele ataca, né? Ele se ataca e, nesse caso, ele compromete as vilosidades do intestino. O que é isso? As vilosidades são as estruturas onde a gente tem a absorção dos nutrientes. Isso tudo acontece naquelas pessoas que geneticamente são predispostas e consomem o glúten. Então, para essas pessoas que já têm essa predisposição genética, é claro que nem todo mundo que tem a genética vai ter a doença, tá? Mas para ter a doença a gente percebe aí que existe toda uma predisposição genética. Então, o consumo do glúten faz com que haja uma agressão a essas vilosidades, de forma que elas não conseguem, né, funcionar bem. Vai causando um achatamento dessa mucosa, dessa parte onde a gente tem absorção, e com isso, todo aquele papel que os nutrientes fazem no nosso corpo, ele fica comprometido porque a pessoa não consegue absorver bem aquilo que ela come. E quais são os alimentos mais ricos em glúten que nós possuímos? Todos aqueles que são fontes de trigo, e centeio e cevada, né? Então, hoje em dia a gente tem aí na população um consumo muito grande desses tipos de alimentos. Nas farinhas, né? Tudo aquilo feito com muitas farinhas, cervejas que hoje até a gente já tem nas versões sem glúten, mas basicamente tudo que tiver trigo, centeio e cevada. Certo. E quais são os sintomas ou algumas manifestações? Me fala um pouquinho sobre isso também. Então, a doença celíaca, exatamente por ela comprometer a absorção de tudo, né, de todos os nutrientes, ela começa no intestino, mas ela não necessariamente fica no intestino, né? Isso vai repercutir no corpo como um todo. Então, isso vai gerar uma osteoporose, vai gerar uma anemia, vai gerar uma infertilidade. A gente tem também sintomas neuropsíquicos associados a deficiências nutricionais que também levam a alterações, né? Então, hoje em dia, infelizmente, assim, todos os sintomas eles podem levar, né, a gente a pensar na questão da doença celíaca. Então, uma vez que são coisas crônicas ali, trata, não melhora, vai atrás, porque pode ser. Essa pesquisa da doença celíaca, como ela é feita? Ela é uma parceria também entre os gastros, os nutricionistas. Me fala um pouquinho sobre isso. Geralmente, o diagnóstico hoje que a gente tem, como o que realmente diagnostica, é a endoscopia com a biópsia. Mas, geralmente, a gente tem um protocolo, né? Inclusive, a gente teve recentemente o protocolo do SUS, ele foi atualizado para toda essa investigação da doença celíaca. Então, primeiramente, a gente avalia, claro, o paciente, vê ele de acordo com as queixas que ele tem, pede os exames de sorologia no sangue, principalmente o antitransglutaminase tecidual, o IgA e dependendo do IgG, né? E esse é o que a gente tem hoje de padrão ouro, né? O antigliadina deaminada também é um exame que pode ajudar, mas o padrão ouro é o transglutaminase. A partir daí, a gente encaminha o paciente também, se esse resultado der positivo, para fazer a endoscopia com a biópsia. Não é uma endoscopia convencional, assim, é claro que é uma endoscopia, sim. Eu digo que não é convencional porque precisa ter uma quantidade de amostras maior na retirada das biópsias que eles fazem, em locais específicos.
né? Que geralmente numa endoscopia nem sempre se faz, tá? Então, aí sim a gente tem uma resposta se houver um comprometimento dessa mucosa, tem aí o diagnóstico da doença celíaca. Mas, assim, existem casos também onde os pacientes nem sempre têm o exame de sangue alterado, mas tem um parente celíaco, ele tem uma clínica ali persistente. Então, nesses casos, de repente, convém também fazer toda essa endoscopia para checar, né? Por que isso acontece? Porque como a doença celíaca tem uma questão genética associada, a gente sempre recomenda que, né, e faz parte do protocolo até, começar o rastreamento na família, tá? Então, a gente tem 2 genes aí, que é o HLA-DQ2 e o HLA-DQ8, e uma vez que tem a genética, não quer dizer que tenha doença, mas convém a gente fazer esse rastreamento familiar, né? A começar pelos irmãos de mesmo pai e mesma mãe, né? E aí é onde a gente pega, às vezes, alguns pacientes assintomáticos. Por quê? Às vezes a pessoa vai ter ali a manifestação da doença, a coisa já está acontecendo, mas ela não percebe, não sente nada, né? Então, por isso, muita gente hoje também não tem diagnóstico, porque às vezes tem um familiar, mas não faz um rastreamento. Entendi. E ela comete mais homens, mulheres, ou não tem esse dado estatístico hoje na prevalente? O que você observa nos seus estudos? Não, a gente tem não só os estudos, mas a gente vê, de fato, na população mais mulheres do que homens. Entendi. E deixa eu te perguntar, doutora Cláudia, você falou muito sobre esse componente genético. Então, as mães, sobre infertilidade. Um dos focos da farmácia Bem Viver é o tratamento, garantir, né, sobre as nutricionistas materno-infantis. Qual que é o trabalho que vocês fazem, que vocês veem que é infertilidade? Como que se uma mulher se descobre que tem essa intolerância, como que ela deve agir? Ela está numa idade fértil, quer ser mãe, como que é a sua conduta dentro do seu consultório? Então, o fato de ter doença celíaca não impede a gestação. É claro que se a doença estiver descontrolada, né, sim, isso aí dificulta, e até por uma razão muito simples, se a gente for pensar. Se ela não consegue absorver os nutrientes para a própria sobrevivência, como que ela vai gerar mais um? Né? Então, a gente precisa ter um controle disso, ter os anticorpos mais controlados, ter um estado nutricional já mais recuperado, aí sim, isso favorece a questão da gestação, né? Uma vez engravidou, a gente vai fazendo todo esse acompanhamento nutricional por exames, né, por avaliação, acompanhando a alimentação, suplementando aquilo que é necessário. Geralmente, a gente precisa suplementar também, né, para acompanhar tudo de forma individualizada. Então, assim, é possível. Lembrando que a gestante celíaca, o que às vezes acontece, o tempo de permanência hospitalar, né, no pós-parto, independente do tipo de parto, às vezes ele é um pouco maior. E olhar para a questão também do bebê não nascer com baixo peso, né? Então, uma gestação bem acompanhada, a gente consegue avaliar e controlar e evitar muitos problemas. Entendi. Você falou muito sobre os hospitais. Os hospitais têm feito algum trabalho em cima dos celíacos? Qual que é como que vocês estão vendo isso aqui no Brasil, ou Belo Horizonte? Como está sendo isso? Então, em janeiro deste ano de 2025, foi publicada uma lei que obriga os hospitais a fornecerem a alimentação sem glúten para os celíacos, aqui em Belo Horizonte. Belo Horizonte é a segunda capital a ter no país essa lei em vigor, né? Então, estamos ainda no prazo que eles determinam para que os hospitais façam toda essa adequação. A primeira capital foi Curitiba, nós estamos em segundo lugar, e algumas cidades já do interior estão começando a também se movimentar para que isso aconteça, né? Então, assim, é muito importante porque até então o celíaco, ele se internava no hospital e ele não tinha essa alimentação necessariamente segura, né? Então, vários hospitais já estão se adequando, isso é muito importante, é um grande passo, né? São anos lutando por isso aí. Então, acredito que a gente vai ter uma situação, digamos, cada vez melhor, né? Vai ser mais tranquilo para um celíaco que precisar de uma internação, saber que não tem que levar nada de casa, que não tem que ajustar tudo isso, até porque muitas das vezes ele não tem um acompanhante, não tem quem leve, não tem quem prepare, né? Com todo o cuidado aí nos bastidores que precisam ter.
Isso é importante. Eu queria muito falar sobre a dieta do celíaco, né? O que você orienta, sobre os derivados, o que ele não pode comer, o quê? Mas o que você acha são bons alimentos para os celíacos? E o além do trigo, da centeia, da cevada, o que você acha também que não deve ser consumido por um celíaco? Eu acho que não só o celíaco, mas a população de maneira geral. Se a gente imaginar que tem um corpo inflamado, lesado, precisando de recuperar, precisando de nutrientes bons para que a gente restabeleça esse intestino, né? Esse duodeno aí, que é a parte onde a gente tem essa absorção, esses alimentos que não fazem bem para ninguém, se a gente for olhar o consumo, né, crônico aí. Muito açúcar, frituras, embutidos, né, industrializados aí com conservantes, corantes, enfim, com tantas coisas que são nocivas. Porque hoje a gente esbarra também muito nessa questão. A pessoa precisa tirar o glúten, né? E a gente já tem muita tranqueira sem glúten sendo vendida no mercado. Então, não necessariamente a pessoa tem que também se encher de industrializado, porque está escrito no rótulo que é sem glúten. Né? A comida de verdade, de maneira geral, frutas, verduras, legumes, né? Arroz, feijão, enfim. O que a gente tem aí é muito como o retrato da nossa alimentação, de uma maneira geral, resolve muito bem. Né? Então, é claro que nem todo industrializado é ruim, mas a gente precisa, de fato, saber escolher, mas sempre priorizar a comida de verdade, porque a gente precisa regenerar tudo isso, né? E no intestino que a saúde dele não vai bem, se a gente ainda coloca vários alimentos que não vão fazer bem, né? Aquela pessoa que tem um consumo de álcool muito elevado, né? E outras coisas também que repercutem no intestino, que não são alimentação, mas que a gente percebe, né? Dormem mal, hidratam mal, não fazem exercício físico, né? Enfim, várias coisas aí que a gente vê que contribuem para a qualidade de vida, e isso acaba sendo muito ruim. Entendi. E me fala um pouquinho. E aí, a dieta é sempre aquela, comer, desembrulhar menos, né? E comer coisas mais naturais. E quando o celíaco viaja, qual é a sua orientação? Porque hoje a gente já vê, né? Muitos hotéis já estão tendo esse espaçozinho sem glúten. Mas, você orienta eles também a visitar a cozinha? O que você fala com seus pacientes? Então, dependendo de onde a pessoa vai, eu sempre oriento também a procurar a célula local. As células geralmente são as associações de celíacos que a gente tem aqui no Brasil, em vários estados, e em outros países também existem as associações de celíacos que a pessoa pode consultar. Porque a gente tem restaurantes que são seguros em vários lugares. Não todos, mas a gente tem. Então, dependendo de onde a pessoa vai, ela consegue ali se organizar para fazer aquelas refeições se ela for comer fora. Se ela não for, ela precisa levar, né? Então, tem que ter toda uma estrutura aí, olhar direitinho onde que ela vai ficar hospedada, porque às vezes você tem que ter uma geladeira, né? A questão de utensílios vasilhames, geralmente a pessoa precisa levar os dela, né? Os próprios, e usar descartáveis também, quando for o caso, para facilitar aí, né? Não carregar tanta coisa, porque o descartável você já joga fora. E, assim, dependendo do que... eu falo que, às vezes, nesse caso, né, em situações pontuais, a gente vê até o consumo de alguns industrializados que podem até não ser a melhor opção, mas naquele momento são mais seguros para que essas pessoas possam viajar e possam ter uma vida aí normal, como todo mundo, é o que a gente espera, né? Então, assim, eu sempre falo com a pessoa, tem que se organizar, tem que pensar antes onde vai, fazer o roteiro de acordo. Aí dá tudo certo. Eu faço de tudo para que os pacientes viajem. Eles até brincam que, às vezes, eu pareço uma agente de viagens. Mas eu falo, não, falou que quer viajar, eu faço de tudo para ajudar a achar as opções. Isso da Célula, eles têm Instagram, eles disponibilizam, que isso é importante, isso é informação de qualidade, né, gente? A gente sempre tem que saber onde eu procuro informações de qualidade. Tem o Instagram da doutora Glaucia, que ela fala muito sobre a doença celíaca, né? Tem muitos vídeos. E também a Célula, que tem o Instagram também, doutora Glaucia. Me fala um pouquinho disso. A Célula Minas, aqui a gente tem Instagram, né? E várias outras também tem. Então, a gente tem, na maioria dos estados aí, a Célula. Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais, né? Subindo pelo mapa aqui, Rio de Janeiro, né? No Nordeste, várias, enfim, a gente tem. Então, pode procurar pelo Instagram ou mesmo na internet, né? O contato. E a gente tem também vários grupos de celíacos, e tem também a FENACELBRA, que é a Federação Nacional, né? Das Associações de Celíacos, que geralmente, se a pessoa tiver alguma dúvida, não conseguir
resolver em lugar nenhum. Pode ser um local aí que a pessoa pode tirar uma dúvida, eles podem ajudar e direcionar para como solucionar isso, né? Como achar uma opção segura naquele local. E os próprios celíacos também têm muitos grupos em rede social, né? Onde eles trocam muitas essas experiências e eles mesmos, alguns que já foram, outros que moram naquela determinada cidade, já sabem onde encontrar tudo. Eles trocam muita informação. Então, é importante também esse contato com outros celíacos, né, de outros locais, para poder facilitar tudo isso. E na sua avaliação, Belo Horizonte é uma cidade segura para os celíacos? Olha, hoje a gente já tem alguns locais, né, que a gente pode consumir. E o importante também é não só a questão de não conter glúten, mas ter o controle da contaminação cruzada, que é essa questão do ambiente, né? Porque as partículas de glúten, elas ficam no ar, ao que a gente sabe. Então, a gente não pode ter aquela troca de vasilhame. Vasilhames que já utilizaram glúten, né? Os próprios utensílios ali também, onde se manipula muito glúten. Isso também é prejudicial para o celíaco. Então, hoje nós já temos locais que têm a questão sem glúten e que é seguro, tem também um controle de contaminação cruzada. E a gente trabalha muito para que tenha uma conscientização daqueles locais que até fornecem sem glúten, mas não têm o controle da contaminação, né? Eles não têm uma cozinha separada, eles não têm utensílios separados. A matéria-prima também precisa checar se de fato não contém glúten e não tem contaminação para atender esses pacientes. Então, são locais específicos, não são todos os restaurantes, mas a gente já tem opção e opção também do que comprar em alguns supermercados, algumas lojas, a gente também já tem. Uma das perguntas que nós recebemos é porque um dos alimentos mais famosos é o famoso pãozinho francês, né? E esse o celíaco não pode comer. Mas qual que é a sua orientação para uma substituição bacana? Me fizeram essa pergunta, eu falei, vou levar para o nosso podcast. Então, a gente tem padaria sem glúten em Belo Horizonte, né? Que tem pãozinho também. A gente tem empresas que às vezes vendem congelados, né? Não necessariamente um pãozinho francês, mas outros pãezinhos que são saudáveis, que a pessoa também pode ingerir. E a gente tem opção. Se for basicamente a questão de um tubérculo, eu falo que o sistema Nordeste funciona muito bem, né? O pessoal que de manhã gosta de uma batata doce, gosta de uma tapioca, o próprio pão de queijo, né? Vamos puxar a sardinha aqui para nossa lata, né? Eu acho que é um dos estados melhores para o café da manhã para o celíaco é Minas Gerais, né? Minas Gerais tem muita coisa. Então, desde que as quitandas todas, né, sejam feitas com outros ingredientes, a não ser a farinha de trigo, né? Em questão de não conter glúten, ok, né? E também o controle de toda essa manipulação e dos ingredientes. Mas lembrar também que, apesar de a gente indicar uma redução do consumo de farinha, essas farinhas refinadas como um todo, mesmo as que não contêm glúten, a gente precisa ter um controle desse consumo. Porque são farinhas ali que às vezes podem aumentar a glicose, elas podem engordar com mais facilidade, né, em decorrência disso, e gerando aí só transtorno, né, inflamar mais a pessoa. Então, muito polvilho, muito amido de milho, enfim, né, farinhas que também são refinadas, apesar de não conterem glúten, a gente também precisa ter um cuidado e um controle aí desse consumo. Existem farinhas mais saudáveis, né? Qual que você, assim, elenca algumas que eles podem estar fazendo? Porque existem os pãezinhos que a pessoa consegue fazer também com outras farinhas, né? Existe, assim, as pessoas podem usar outras farinhas, mas a questão também é até como vai comer esse pãozinho, né? Se a pessoa come o pãozinho puro ou com uma geleia, já tem um teor de carboidrato mais alto. Se ela coloca ali uma fatia de queijo, já diminui um pouco o impacto disso na alimentação. Se ela faz um sanduichinho, ainda coloca ali um tomate, um alface, né? Outras coisas, um pepino, enfim. Se ela vai colocando mais fibra, mais legume e outras coisas, ela também consegue diminuir o impacto desse pãozinho. Então, às vezes a sociedade tem aquela coisa de demonizar muito o alimento, né? Não come o pãozinho que não pode, né? Às vezes não, a gente consegue colocar dentro de um contexto aí, para que também a alimentação da pessoa não fuja muito daquilo que ela já tem hábito de comer. É questão mesmo de ter um nutricionista para chamar de seu, né? Exatamente. Eu ia falar sobre os nutrientes, que vocês, mais que ninguém, sabem muito mais, têm a ciência da nutrição. Quais os nutrientes que você sempre vê, que você acha que é muito importante estar de olho e que você vê muita necessidade da suplementação também? Eu falo que não tem, assim, nutriente mais ou menos importante. Todos são, né? Todos são.
Então, trabalho muito em cima da queixa de cada paciente e com os exames também que ele me apresenta. Então, alguns têm uma demanda de magnésio muito alta, outros de zinco muito alta, né? Outros de ferro muito alta, enfim. A gente vai em cima daquilo ali, avaliando e orientando, né, na alimentação que fazer e também associando uma suplementação. E eu costumo dizer que, nesse momento, os farmacêuticos são os nossos anjos da guarda, porque a farmácia, né, tem que ter também todo esse cuidado na manipulação. E a gente também, às vezes, tem que achar formas farmacêuticas que também melhor atendam esses pacientes. Alguns têm dificuldade com cápsula, né? A gente coloca aí em forma de sachê, de gominha, de xarope, enfim. Algumas vezes já te liguei para a gente até achar opções, né, para suplementações que eram necessárias, mas o paciente não conseguiria tomar daquela forma de cápsula ou outra, né? Então, é isso aí também. A gente precisa adequar não só a alimentação, como a suplementação para que esse paciente tenha uma adesão. Porque, principalmente, alguns medicamentos têm moléculas de glúten na constituição do recipiente. Então, é muito importante ele ler a bula, né? Eu falo que a bula é a melhor amiga das pessoas celíacas, né, doutora Glaucia? Eu estou falando em verdade aí. Não, inclusive é lei que os medicamentos que contêm glúten, isso vem escrito na caixa. Isso agora tem que vir escrito na caixa, né? Porque a gente tem, às vezes o medicamento em si, o princípio ativo não tem, mas tem que escrever ali que ele tem glúten pelo recipiente que eles usam. Então, a gente tem alguns poucos medicamentos hoje, né, sabidamente aí, que tem lá um óleo de germe de trigo como recipiente, enfim, aí tem que ter todo esse cuidado. Mas isso tem que vir informado na caixa. Tá. E me fala um pouquinho, alguns mitos que você vê muito sobre os celíacos, você queria assim, desmistificar isso. Me fala sobre, o celíaco nunca vai comer bem de novo, tal. O que você vê isso? E a gente sabe que isso é mentira, né? Que hoje a pessoa, você deu até um exemplo aí de um sanduíche super bacana que pode ser feito. Assim, o que você vê de mitos? Você nas suas aulas, dentro da associação, vocês gostam de falar, gente, não é nada disso, vamos mudar um pouquinho o fluxo que as pessoas querem viver, né, doutora Glaucia? Eu falo sobre isso, né? E tem que viver bem, né? Então, algumas coisas que a gente escuta e que a gente vê até vem sendo usado de forma errada. Faz o exame genético e aí se tem o gene, fala que tem ou que não tem, né? Então, o exame genético, ele predispõe, ele é uma ferramenta a mais, mas ele não faz diagnóstico. Então, essa é uma coisa que a gente vem vendo aí bastante errado, né? Outra coisa é falar, nossa, não consigo viver sem pão, né? Não consigo viver sem isso, sem aquilo, a minha vida vai ficar uma droga, né? Eu não consigo sobreviver sem esses alimentos. É possível, sim, a gente faz as adequações, hoje já está bem mais fácil, assim, a gente ainda precisa avançar muito, mas a gente já andou bem também, né? Para ter empresas aí com esse olhar. E outra coisa que a gente vê, assim, uma criança, por exemplo, celíaca não vai crescer, uma mulher celíaca não vai engravidar, né? Enfim, como se a doença celíaca fosse uma sentença de que aquilo ali não tornasse possível ela ter uma vida normal. É possível, sim. Então, a gente não precisa ter medo disso. A questão é realmente, inicialmente é mais trabalhoso, porque tem que rever todo o hábito alimentar, né? E às vezes da família também, dos locais que a pessoa frequenta. Mas é perfeitamente possível. E sobre as crianças, que eu ia falar um pouquinho sobre as crianças, é bom que você começou a falar. Como que é a sua orientação de dieta, o cálcio, né, tão importante para as crianças, qual que é o seu direcionamento, o direcionamento da célula frente às crianças, o que elas devem alimentar, quando elas descobrem isso. É mais fácil, mais difícil descobrir doença celíaca em crianças? Então, antigamente acreditava que somente criança tinha diagnóstico de doença celíaca. Hoje a gente já viu que, não, em todas as idades é possível se ter esse diagnóstico, tá? Então, não é só criança. Criança, vamos dizer, era o olhar que eles tinham, porque ela não crescia, não desenvolvia, né? O peso sempre baixo, era aquela criança com uma desnutrição severa que não melhorava. Então, por isso se tinha muito esse olhar de que a criança que tinha doença celíaca, que se não aparecesse naquela fase, não ia aparecer mais. Mas não, né? Pode pegar qualquer faixa etária. Então, criança, sim, inclusive o protocolo, dependendo da faixa etária, é um pouco diferente, porque não se faz endoscopia em criança muito pequena. Então, para esse caso, a gente faz avaliação no sangue, e aí se o valor der mais de 10 vezes a referência ali que a gente tem,
a gente já considera, né, como um celíaco, faz a retirada e repete o exame daí um tempo para ver se realmente o exame tiver melhorado, provavelmente é um celíaco, até chegar a uma idade que seja possível fazer essa endoscopia para confirmar. Tá? Então, aí, para a criança é um pouco diferente, mas a gente trata da mesma forma. Muito comum em criança é a mesma questão do desenvolvimento, né? Tanto de peso, de altura, né? De uma maneira geral, fraturas de repetição, né? A questão do cálcio que você mencionou, às vezes a gente percebe que se a absorção não está boa, falta para tudo, e ossos fracos, anemia crônica, enfim, tudo isso. Então, é o caso realmente de entrar também com a suplementação, ajudar isso daí, rever essa alimentação para que ela seja o mais saudável possível. Isso favorece também a recuperação e trabalhar toda a família que está em volta ali para ajudar nesse processo. E aí, hoje existe também os bolinhos infantis também, que estão sem glúten, sem lactose, com umas farinhas de amêndoa, né, que a gente vê que são saudáveis. Tem alguma outra farinha para criança que você também indica, doutora? Então, farinha de amêndoa, eu falo que ela é uma opção, né, mas a gente esbarra em algumas coisas. Se tem uma tendência de ter alergia à oleaginosa, pode ser que nem todo mundo consiga consumir. Ela é uma farinha também mais calórica, então se o seu objetivo é reduzir peso, a gente também não quer dizer que trocar uma farinha refinada por uma de amêndoa vai ser exatamente aquilo ali que a gente vai conseguir, né? Então, é o que eu falo, vale a mesma regra para todo mundo. A gente já tem empresas hoje fazendo bolinhos mesmo, lanchinhos de escola, ajudam bastante os pais nesse sentido aí, né? Festas infantis também, a gente já tem alguns buffets, alguns locais trabalhando já para atender esse público, seja para ter ali para todo mundo que foi convidado ou para ter aquele kit específico que a criança vai poder consumir, participar da festinha, né? Ter a vida social dela sem problemas, né? Sem atrapalhar a própria saúde. Então, assim, em termos de farinha, a gente pode usar as mesmas. Aí usar a tapioca para fazer, né? A tapioca tem algumas receitas. O próprio polvilho, amido de milho, fécula de batata, farinha de arroz. A gente tem inúmeras, né? Farinhas de grão de bico, inúmeras farinhas que podem ser usadas. A questão é realmente tomar cuidado com a quantidade. Então, a farinha de amêndoa sempre esse cuidado das oleaginosas, né? Que é para ficar atento, né? E se o valor calórico também, assim, é claro que a gente não pensa só em caloria, a gente tem que pensar no todo, né? É claro que uma amêndoa também, em termos de nutrientes, ela tem muita coisa boa que ela pode contribuir. Então, é ver se é o mais indicado. É sempre avaliar de forma individualizada. É interessante você colocar outras coisas que colocou da farinha de arroz, né? Porque o arroz e o feijão é o alimento mais completo que a gente fala, né? Então, assim, talvez, né, a gente pegando disso também, né? O feijão é super seguro para celíacos também? Ele é seguro, a questão é só olhar os rótulos dos feijões, se eles não são manipulados na indústria, né? Que empacota ali, junto com outros alimentos que eu tenha apresentação de glúten. Por exemplo, eu usar mesmo maquinário que eu uso para processar uma farinha de trigo, eu processar um feijão, eu posso contaminar esse feijão. Tá? Então, o feijão em si não é um problema. Só que já existem marcas com linhas de produção separadas que não vão cruzar com nada de glúten, e aí sim, isso torna aquele alimento mais, né, seguro para o celíaco. Glúten realmente não tem, mas ele não pode ter essa contaminação. E o cafézinho tão presente na mesa dos brasileiros, é seguro? Se obedecer os mesmos requisitos do feijão, sim. Né? Ele tem que vir de uma indústria ali, ou de um processamento que garante que não tem essa contaminação. O café em si não contém glúten. Entendi. Doutora Glaucia, me fala um pouquinho, a gente falou sobre alimentação, sobre estilo de vida e o uso de cosméticos, eles têm alguma restrição, os celíacos, o uso de artigos de higiene pessoal. O que você orienta também o seu paciente nesse sentido? Isso é importante também, porque muitas vezes as pessoas não imaginam que nos cosméticos pode conter glúten, né? Às vezes aquele produto... porque que acontece? A aveia não é um cosmético assim, como se diz, ela não tem aquele glúten, né, tão prejudicial quanto farinha de trigo, né, quanto os outros centeio e cevada. Mas muitos celíacos não toleram bem a aveia. Então, às vezes, a gente vê um cosmético que tem aveia, a gente vê cosmético que tem germe de trigo, a gente vê cosméticos que contêm glúten. Então, isso aí a gente ensina a ler os rótulos, né? E a gente passa uma listinha
que tem tanto em português, quanto em inglês, quanto em latim. Inclusive, já tem uma legislação também obrigando todos esses rótulos que vinham de cosméticos de fora do país a ter também o rótulo em português, para que as pessoas realmente entendam o que está escrito ali. Então, isso a pessoa não pode usar. E 10% dos celíacos costumam ter uma manifestação na pele, que é a dermatite herpetiforme. Ela só acontece em celíaco. E são lesões, né, bolhosas, umas bolhas que aparecem na pele e que pode acontecer. E, nesse caso, ainda o cuidado tem que ser maior para esses usos de cosméticos. Então, seja um creme, um shampoo, um condicionador, maquiagem, enfim, tudo. E se a pessoa usava tudo aquilo, teve o diagnóstico, convém trocar, né, tudo isso, e trocar também os utensílios, os pincéis, as buchinhas, as esponjas, porque isso aí já pode estar contaminado ao longo do tempo. Então, não adianta a pessoa comprar um cosmético lá, uma maquiagem que não tenha glúten, mas usar um pincel antigo contaminado. Então, a gente recomenda, tira tudo e começa de novo. Entendi. E hoje as maquiagens existem algumas observações sobre isso ou não? A indicação é sempre a mesma, né? De olhar a lista dos ingredientes e ver se tem ou não. Então, nós já temos até algumas marcas que começaram a escrever que tem glúten ou que não tem. A gente ainda precisa caminhar mais. Mas sempre dá uma olhada nos rótulos. O que é difícil, porque às vezes tem umas letrinhas bem miúdas, né? Em rótulos de esmalte, de batom, às vezes aquela coisa bem pequena, mas dá uma olhada. A mãe, sendo celíaca, ela tem que se preocupar mais com o filho. É assim, vocês aconselham ou não a fazer... Você falou que só o teste genético não dá um diagnóstico. Mas se a mãe quer fazer um teste genético no filho, nasceu a criança... Qual que é a sua diretriz, assim, que vocês adotam dentro da instituição de celíacos? Então, o fato da mãe ter a doença celíaca não quer dizer que o filho vai ter a doença celíaca, tá? Então, 30% da população tem a genética, mas de 1 a 2% manifesta a doença, no geral, tá? Isso é uma média mundial aí. Então, assim, muitas têm a curiosidade e é muito angustiante até. Tá? Porque elas falam, será que meu filho vai ser celíaco? Né? Desde a gestação, ela já tem essa preocupação. Então, a orientação da gente, primeira coisa, observa-se quando houver a introdução do glúten, porque isso vai acontecer. Ele vai comer na escola, nas festinhas, enfim, às vezes em casa não vai ter, mas ele vai ter uma vida fora de casa ali que ele vai ter esse consumo. Então, se perceber que ele tem algum sintoma, né, já é indicado fazer o rastreamento. No mais, assim, a genética provavelmente ele vai ter, né? Às vezes algumas são muito angustiadas realmente, é o que eu falo, o teste não faz diagnóstico, mas se quiser saber se ele tem os 2 genes ou um só, né? Ou um ou outro, pode fazer. Mas falar que isso vai resolver o problema, não. Realmente tem que esperar ver se ele vai ter algum sintoma, algo que dá a entender ali que a gente tem que fazer essa investigação. E você falou sobre a introdução do glúten. Tanto a criança com alguma doença celíaca ou anormal. Qual a orientação que vocês falam para a gente começar a introduzir o glúten nos nossos filhos? Assim, que vocês acham que é uma idade? Porque até 6 meses é aleitamento materno, começa com as frutas, aí vai as papinhas, né? Com as verduras, a proteína. E o glúten disso? Qual que é uma idade, assim, que você acha assim, essa idade... Porque, né, para ver se tem que ter um controle disso. Porque igual você falou, eles vão ser colocados em contato com o glúten. Mas qual que é uma idade ideal para estar esse contato? Eu falo que assim, a questão do aleitamento 6 meses exclusivo realmente é primordial, né? Até porque isso ajuda em muita coisa, né? Em questão de saúde mesmo. O ideal é isso que você falou, né? Aí entra com fruta, entra com legume, tudo e tal. Só que a gente percebe que, a partir do momento que começa a introdução alimentar, a criança também acaba já tendo contato com o glúten. É um que dá um biscoitinho, é um que dá, né? Ela acaba consumindo, fica naquele ambiente, né? Então, uma coisa ou outra, come um macarrãozinho na sopa, mesmo que assim, inicialmente, vamos fazer uma sopa só de legumes e tal, mas chega uma hora que ela começa a entrar no hábito da família também, né? A família vai ingerir aquilo ali e ela vai ter contato com isso. Então, assim, acaba que a partir do 6º mês, começou a introdução alimentar, eu não digo que é uma fase ideal, eu até acho que quanto menos farinha a pessoa, né, independente do glúten ou não, ficar expondo a criança a muita farinha, muito açúcar, tudo isso não faz bem mesmo, né? Já não faz.
Mas ela acaba tendo algum contato, não zera não. Dificilmente não vai ter. A gente tem que tentar, né? Até. Então, tentar sim, e defendo, acho que todas as farinhas, não só com glúten, né? Eu acho que a gente tem que tentar, porque essa questão, a gente vê hoje nos adultos, né? Quanta diferença faz aquele adulto que, de fato, teve uma alimentação boa desde cedo, né? Com alimentos saudáveis, o quanto que isso repercute ao longo da vida. Porque muitas das vezes uma alimentação errada na infância, ela vai repercutir às vezes não só na infância, mas anos depois, né? Vai ser um adulto aí cheio de problemas de saúde. E a gente tem visto isso acontecer cada vez mais cedo. Então, tem de fato que controlar, sim. Sou totalmente a favor. E bebidas, assim, porque a gente tem que pensar na vida social, né? Da pessoa, tal. Tem alguma bebida que é totalmente proibida para o celíaco? Além da cerveja, cerveja com certeza, é o campeão, a gente já sabe, né? Tanto é que já existem marcas renomadas que mudaram isso, fazendo a cerveja tem sem álcool e sem glúten, né, agora, né? Tem sem álcool, tem sem glúten, o que facilita. O cuidado que a gente pede é porque o que acontece? A questão do glúten, existe um limite, sabe, do quanto o celíaco geralmente tolera. O Brasil, ele segue a legislação europeia, que é o que a gente chama de 20 ppm. O que são 20 ppm? Só para você ter uma ideia. É eu pegar, por exemplo, aquele saquinho de 1 grama de sal, dividir em 1000 partes e pegar só 20. Então, a quantidade é muito pequena, né? Então, essa é a quantidade que, em média, os celíacos consomem, mas não passam mal, vamos dizer assim, né? Isso não gera nenhum tipo de efeito. Mas aí, o que acontece? A indústria, ela trabalha com vários ativos, aí, vários, né, ingredientes que, às vezes, passam um pouquinho, está dentro do que é legal, vamos dizer assim, está menos de 20. Mas se a pessoa começa com um consumo de muito industrializado, ela às vezes pode correr o risco de passar dessa cota de 20. Então, vamos supor que na cerveja tenha 3. Se ela tomar as 7 cervejas, e tem gente que toma, já dá 21. Né? Se toma um pouco mais, ou come alguma outra coisa industrializada, que está lá sem glúten, que realmente está, mas acaba que pode ter um resquício desse aí dentro do que a lei permite, ela pode acabar extrapolando, né? Então, não é porque sem glúten que a gente também pode exagerar demais. Agora, é claro que foi um ganho muito grande para as pessoas, né, que gostam aí de tomar uma cerveja, ter uma vida social. Faz parte, tem que ser, né? Eu falo com a pessoa, não precisa tirar, a gente só vai controlar, porque além do glúten tem a questão do álcool, que ele também não é muito legal para o trato digestivo como um todo. É isso que eu ia perguntar, se existe um limite, que você sempre dá conselho aos pacientes, igual vinhos falam, até 2 taças, o uso do vinho, né? Isso, o vinho não contém glúten. Não. Alguma outra bebida alcoólica que você vê assim, muito preocupante, que você... porque tem que ter umas proibições também, né? Você está proibido disso, não é assim na sua consulta, Tônia? Na verdade, o que eu sempre falo para o paciente, independente, assim, é claro que priorizar, né, o que não tem glúten, a própria cerveja também, usar sem glúten, mas é o cuidado com o consumo de álcool, seja em grande quantidade ou seja cronicamente, porque o álcool, ele irrita todo o trato digestivo. Então, se já existe ali uma dificuldade de absorção, se ainda está num processo de recuperação, né, e mesmo quem já está com ele recuperado, se a pessoa fica ingerindo álcool com frequência, não vai fazer bem, né? Tanto para a questão absortiva quanto da saúde mesmo, porque o álcool ele traz também uma série de problemas junto com isso, né? Então, assim, seja na cerveja, que o teor alcoólico é menor, ou num destilado, que também geralmente eles não têm glúten, né? O processo de destilação é mais tranquilo aí. Tem que tomar cuidado com o consumo, né? Então, sim, tem a vida social, não é proibido beber, mas independente de ser celíaco ou não, a gente tem que ter uma regra aí que todo cuidado é necessário sempre. Entendi. Doutora Glaucia, me fala aqui, os celíacos têm uma sorte, né, de ter uma nutricionista tão cheia de sabedoria, né? Como que a doença celíaca entrou, assim, na sua vida? Você tem algum caso, assim, que você se lembra? Você quer compartilhar com a gente, que está aqui ouvindo? Olha, acredite se quiser, eu tenho 25 anos de formada, né? E ainda na faculdade, teve um sorteio na disciplina de patologia de vários temas para cada um apresentar lá para a turma. E eu saí com a doença celíaca. Naquela época, a gente não tinha toda essa tecnologia que a gente tem hoje, né? De internet, de artigos, né? Fácil acesso ali. A gente tinha, de fato, sentar lá na biblioteca, olhar revista por revista e procurar alguma coisa para estudar.
Quando aquele papel me saiu, assim, eu falei, meu Deus do céu, onde é que eu vou achar isso? Porque primeira vez que eu escutei esse nome e como que eu vou apresentar alguma coisa, né? Não tenho nem ideia do que se trata. E procurava e não achava quase nada. Era muito pouca coisa num livro ou outro, de revista, realmente quase nada. Então, assim, fiz com o que deu, fiz o meu melhor ali, mas sabendo que a minha nota poderia ser muito baixa, porque eu não tinha o que falar. E apresentei aquilo, a professora ainda falou assim, olha, não, eu sabia que você não ia achar muita coisa mesmo, mas é só para que vocês saibam que isso existe. Não precisa preocupar, vocês nunca vão lidar com isso. Isso é algo muito raro. Quem imaginava, hein, gente? Muito raro. Então, é algo que não... É só para saber que existe, assim, não preocupa não, que tá tudo certo. E aí, eu fui trabalhar, tempos depois de formada, num hospital, onde eu tive um contrato com uma secretária, que o sobrinho era celíaco, né? E ele era sobrinho também da Ângela, que é a presidente da Associação dos Celíacos. E eu interessei pelo assunto, eu falei, nossa, eu falei sobre isso na faculdade, então quer dizer que o celíaco existe mesmo, né? Apareceu na minha frente, coisa rara, né? Aquela coisa. E aí, em contato, ela acertou tudo direitinho para que eu fizesse a minha primeira palestra na Celbra, que isso já tem 22 anos. Então, na época, eu fui lá falar, a gente não tinha toda essa gama de produtos que a gente tem hoje sem glúten, tinha que, de fato, ir para a cozinha, preparar, fazer tudo, né? Tudo. Então, assim, e não sabia, a gente não sabia também da questão da contaminação cruzada, nada disso. Então, fui lá, falei, e muito do que eu falei foi isso, substitua o pão que você não pode comer pelo tubérculo, né? Vamos organizar essa alimentação, vamos colocar aí um pão de queijo, um omelete, enfim. Dei toda uma ideia lá do que comer e a coisa foi avançando, até que em mim, né? Eu acredito até que eu tive isso a vida inteira, mas não se sabia. Eu tive o diagnóstico da sensibilidade ao glúten não celíaca, que é aquela pessoa que faz todos os exames, eles não dão alterados, mas quando consomem o glúten, os sintomas são muito parecidos. Então, eu convivo com isso já há vários anos, já tem 15 anos que eu tirei o glúten, realmente a minha vida mudou muito. E acaba que quando a gente pratica aquilo, né, e parece que começa a atrair, né, todo mundo em volta para poder saber o que fazer. Então, hoje, se eu tivesse alguém que me desse, né, as informações de forma tão mais fácil, teria sido muito mais fácil. Mas eu não tive, então eu tive que estudar muito, correr muito atrás e, assim, de tudo, né? Estudando para ajudar os pacientes quanto a mim mesma. Então, assim, professora, o glúten existe, faz mal, é doença celíaca também. E hoje está afligindo tantas pessoas, né? Por que você vê isso? Que hoje, olha pra você ver, você falou é um dado importante, que há 25 anos atrás falaram que, talvez eu acho que isso realmente, porque não tinha artigo, e hoje desenvolveu muito. Você vê que foi alguma coisa adaptativa, um reflexo da mudança alimentar. O que você vê? Eu acho que teve a mudança alimentar. Eu acho que hoje também existem mais, alguns países até que isso já passou a fazer parte de um rastreamento em termos de saúde pública na população, né? Principalmente nos países nórdicos mesmo, onde eles fazem um rastreamento em boa parte da população, é 4% de celíaco que tem. Então, assim, vai além daquele número que a gente conhece, né? Então, ainda existe muita gente que não tem diagnóstico por essa questão de não fazer rastreamento. Existe muito erro de profissional de saúde que tira o glúten do paciente antes de fazer os exames, e isso a gente mascara os resultados e a gente não pode confiar nesses resultados. E existe também, eu diria que assim, tem uma questão aí histórica também, que a forma, né, do glúten. Os alimentos hoje eles contêm um teor de glúten diferente, né? A partir do momento que eles começaram a cruzar espécies diferentes de trigo, teve o surgimento do glúten, e isso aí vem de forma cada vez mais intensa, né? E a população também, que muitos consomem glúten de manhã até à noite, né? Acorda com pãozinho, come massa na hora do almoço, nos lanchinhos tem pão, bolo, biscoito, enfim, tudo isso. À noite a pizza, o sanduíche, alguma coisa que seja mais rápido ou que tenha farinha também. Então, assim, o bombardeio de glúten na alimentação, né, no corpo humano foi muito grande. Entendi. Então, acredito que seja um conjunto de fatores. E você é um caso de sucesso do seu tratamento. Você tem mais alguém assim que você lembra, que você falou assim, eu tô no caminho certo? Olha,
A gente tem muito profissional hoje já com esse olhar. E o que a gente quer exatamente é que a gente tenha cada vez mais, né? Então, assim, eu diria que tem tanta gente, assim, que a gente vê que já está abraçando essa causa, né? E a gente vendo os frutos disso. Então, tem várias pessoas, assim. Doutora Glaucia, dá um recadinho final pro pessoal, me fala um pouquinho o que o coração mandar. Agora é sua vez. Você está usando aí o Pode Bem Viver para estar conscientizando as pessoas e colocando também o que você hoje está, que há 25 anos atrás era uma coisa rara e hoje você vê que não é, né? Então, gente, doença celíaca hoje, ela abrange aí, em média, de 1 a 2% da população mundial. Ainda existem muitos casos sem diagnóstico. Hoje a gente sabe que muito da população ainda nem sempre tem acesso aos exames, tem toda essa dificuldade, né, que a gente lida. Mas, independente disso, apareceu o sintoma, né, conversa com o profissional de saúde que te atende. Todos os profissionais é ideal que eles tenham um olhar preparado, exatamente porque a doença pode se manifestar de muitas formas diferentes, atingindo todos os órgãos do corpo. Então, não é só o nutricionista, não é só o gastro, às vezes é um dentista, é um psicólogo, é um fono, é um fisioterapeuta, é um farmacêutico, enfim. Todos nós precisamos ter esse olhar mais preparado, porque essas pessoas elas estão na nossa frente. A questão é só dar um direcionamento. E jamais tirar o glúten sem fazer os exames, porque isso aí é a causa maior hoje de tanta coisa, tanto problema que as pessoas têm e não melhoram cronicamente porque não foi feito esse diagnóstico, né? E, assim, se não entende do problema, encaminha para o colega que estuda um pouco mais disso. Não é problema nenhum fazer isso. Assim como eu, às vezes, com certas coisas, eu também encaminho os pacientes. Vai lá no meu colega XYZ, né? Que estuda isso aí mais a fundo e eu acho que vai poder te ajudar melhor. Então, a gente tem que, de fato, fazer a coisa acontecer, né? Porque cada paciente que pode ser que eu encaminhe lá, vários outros também serão encaminhados para mim. E essa troca entre os profissionais ela é muito importante, né? E quanto mais profissionais diferentes a gente tiver cuidando desse paciente, melhor para ele, melhor para nós. Doutora Glaucia, eu queria te agradecer. A Farmácia Bem Viver é muito digna de ter uma profissional da sua estirpe, né? Assim, conhecimento é demais. Ela já deu aula para pediatras, para nutricionistas, né? E assim, gente, siga a doutora Glaucia no Instagram e continue assistindo os nossos podcasts com toda a informação de qualidade que nós temos aqui, tá? Muito bom ter com você aqui, viu? Eu que agradeço, viu? Muito obrigada. Gente, tchauzinho. Até o próximo.